Queria agradecer a presença e por vocês terem se organizado para estar aqui e cobrir essa coletiva. Hoje é um dia muito feliz para o Santos Futebol Clube. Estou aqui em nome do presidente Marcelo Teixeira, toda a sua gestão, para apresentar o treinador do nosso projeto, Pedro Caixinha. Pedro, é uma felicidade tê-lo conosco. Primeiro porque sabemos que do seu lado é um voto de confiança num projeto, de acreditar num projeto e de entender que essa etapa da reconstrução do Santos precisava de uma figura, de uma pessoa e de um profissional como você. A gente sabe que o clube volta para a Série A depois de um ano complicado na Série B. A gestão do presidente Marcelo Teixeira fez um esforço imenso para que a gente conseguisse estar de volta aqui à Série A. E agora, a tua chegada e a tua vinda também representa uma nova etapa. Uma etapa que significa a modernização do clube, né? A busca de um novo nível de competitividade e principalmente a busca pela recuperação dessa identidade do Santos. E a identidade do Santos, ela transcende a maneira de jogar, ela está muito alinhada à maneira de se comportar, às tomadas de decisão, a maneira de representar o Santos. Quando a gente fala de querer um time que seja intenso, agressivo, que procure sempre ganhar os jogos, isso não está somente representado quando o time entra no campo. Isso é o que o público vê. Isso está representado a partir do momento em que o dia começa no CT Rei Pelé. Isso está representado nas pequenas ações, na maneira como a gente constrói as nossas rotinas. E a gente só vai atingir esse objetivo se a gente tiver o líder correto. Então, agradeço muito, Pedro, e eu tenho certeza de que juntos, todos nós, direção, comissão técnica, funcionários do Santos Futebol Clube e atletas, vamos construir um grande ano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Vamos iniciar agora com as perguntas. Caixinha, à sua esquerda aqui, Fabiano Farala, Transamérica. Eu peço só, deixem-me só fazer Claro. uma interrupção. Se quiserem falar de jogadores, o homem certo era o que já saiu. Por isso é melhor falarmos de outros assuntos. Foi rápido, ele saiu primeiro. Eu queria falar da tua filosofia de trabalho, da tua metodologia de trabalho, né? A assessoria do Santos divulgou uma reportagem interessante falando de 4 pilares, né? Que me parece ser um pouquinho mais vertical, coisa que o torcedor do Santos não vê no clube há pelo menos 4 anos. De um time mais agressivo, mais buscando o gol. Como você vai implementar isso no elenco? Faltam peças para que chegue de maneira correta o que você quer no campo, com o elenco que você tem ou que está projetando já no Paulistão? Vai dar para perceber alguma coisa? Por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. É de facto um orgulho muito grande estar aqui hoje nesta apresentação, num clube desta dimensão mundial e num projeto que quer iniciar um novo ciclo. Eu acho que antes de falarmos, ao chegarmos àquilo que é a filosofia e a identidade comportamental que a equipa deve ter em campo, temos que ir um pouco mais além e fazer uma conjunção num todo. E essa conjunção no todo, grande parte dela foi entroncada e falada pelo Pedro. Primeiro, aquilo que é a filosofia do Santos Futebol Clube. A filosofia do Santos Futebol Clube é conhecida mundialmente, em termos de uma equipa que quer constantemente estar a atacar, uma equipa constantemente que gosta de ofender e de atacar o golo adversário, e nesse sentido essa filosofia é uma filosofia que encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube,
que por sua vez procuraram alguém como nós que também defende essa filosofia, faltando a última ligação, e a mais importante de tudo isto, que são os atores do jogo, os atores que vão dar corpo ao nosso jogo. E depois é sabermos que aquilo que nós vamos exigir a nós mesmos, e a única coisa que podemos exigir, é que em cada um dos estádios, seja aqui na Vila, seja em qualquer um deles, todos os torcedores que nos acompanharem têm que se sentir orgulhosos e representados dentro de campo. Se ganhamos ou não, já não depende de nós, mas deixar esse orgulho e esses comportamentos em campo são fundamentais. Nós vemos o jogo de uma forma dinâmica e estática. O jogo de futebol é assim, tem 4 momentos dinâmicos, foi os que enumerou, e tem outros 2 estáticos. Os estáticos são as situações da bola parada ofensiva ou defensiva, que na ligação de um ao do outro também entram nos momentos dinâmicos. Por exemplo, se temos um escanteio a favor, ganhar uma segunda bola permite-nos ter uma transição ofensiva, que é o momento de recuperação da bola para atacar o golo. E no inverso, na situação contrária. Quais são os nossos principais comportamentos? São 3 basilares. Temos a bola, atacamos o golo. Não temos a bola, atacamos a bola. E vemos que esta equipa, em termos daquilo que é o grupo que a compõe neste momento, também tem condições para atacar o terceiro pilar, que é atacar o jogo. Perceber quando temos que controlar os momentos do jogo. Mas queremos ser uma equipa agressiva, dinâmica, proativa, vertical, que tenha muito claro estes comportamentos. Estamos praticamente a terminar, só falta o dia -1 desta primeira semana de trabalho, e aquilo que são os comportamentos que trabalhamos até hoje foram precisamente esses quatro momentos. Temos a bola, perdemos a bola, não temos a bola e recuperamos a bola, que foi o momento de hoje. Os jogadores estão muito abertos, muito receptivos, e acho que o primeiro entendimento e o primeiro convencimento, que é importante, está a ser dado no caminho correto. E o caminho correto é termos essa identidade do Santos, sermos uma unidade dentro e fora do campo, e aí é um apelo para toda a massa adepta, para toda a nossa torcida, uma vez mais que tenha esse orgulho de ser representado, e depois é o início do novo ciclo, a caminho da modernidade. Então é isto que nós queremos, e é muito mais do que aquilo que tentamos fazer dia a dia, porque é bem mais abrangente. Pedro, aqui, Ana, da Globo. Eu queria que você falasse pessoalmente da tua escolha. Por que o Santos? Por que você acredita que o Santos vai ser positivo para a sua carreira, por favor? Eu neste momento, é claro que procurei um passo em frente na minha carreira. Primeiro, é um clube com uma dimensão mundial. E é um clube, acima de tudo, que quer iniciar um novo ciclo. Eu sempre me identifiquei muito com processos. Quero ganhar muito, sou muito ambicioso, por isso é que dedico muito de 24%, estando a viver no Brasil, são literalmente 24%, porque não tenho cá a família, senão tinha que restar esse tempo. Então a minha dedicação e daqueles que connosco trabalham é precisamente nessa direção. Para além do projeto, eu identifiquei-me com as pessoas, do Pedro e do Presidente. E criámos este petit comité que depois se alarga e que se estende para tudo aquilo que é a estrutura do clube, de dentro para fora, sempre de dentro para fora, mas chegando com muita força por fora. Eu tive uma grande identificação com esse projeto. E quando nós acreditamos, quando nós estamos convencidos e queremos dar o nosso melhor, acho que também desfrutamos muito daquilo que é o nosso trabalho. Eu não gosto de fazer o trabalho só porque tenho de fazer, não gosto de ter que me levantar e ir para um ambiente que não gosto e sinta uma energia negativa. E aqui, desde o primeiro contacto, eu senti essa energia muito positiva. Obviamente que ainda estamos na lua de mel, continuo a sentir muito essa energia positiva, mas temos que continuar a estendê-la no tempo, quer nos bons momentos que seguramente vamos viver, quer também naqueles onde as ondas sejam um bocadinho mais altas e temos que aguentar o barco. Caixinha, aqui à sua esquerda. Boa tarde. Felipe Noronha, ouvinte de Santos. Sua primeira resposta, você citou filosofias de jogo, modelos de jogo e principalmente lá na parte da frente, no ataque. Hoje o Santos não tem tanto meia assim. Claro, tem vários jogadores de meio campo. Meio clássico, armador e tal. Você enxerga alguém nesse elenco hoje fazendo essa função? Você tem treinado com alguém nessa função? Ou é algo que você enxerga, por exemplo, os volantes, por assim dizer, fazendo, se aproximando da área? Quem que pode ser esse cara para chegar na área no seu elenco hoje?
Não vamos falar de nomes, mas aquilo que temos treinado é uma estrutura de base de um 4-3-3. Esse 4-3-3 que estamos mais, que queremos que seja a nossa prioridade, é 1-2 na configuração do triângulo do meio campo. Pode ter alguma dinâmica de passar para 2-1 ou uma posição híbrida, onde um segundo jogador estará numa posição intermédia na configuração desse triângulo do meio campo. Por hoje temos praticamente 6 jogadores, o que quer dizer 2 para cada uma da posição, 2 volantes, 2 meias que estão a trabalhar nessa dinâmica, e sim, queremos que os 2 meias mais ofensivos tenham a capacidade de pisar na área. Tenham a capacidade não só de pisar na área, mas a capacidade de terem também golo. Um dos jogadores que está no elenco, gostamos muito e já seguíamos há algum tempo, é o Diego. O Pituca tem essa capacidade, tem golo, tem cota de golo, tem box to box e dá-nos perfeitamente essas garantias. O Ian, que é um jogador mais novo, não conhecíamos, está a trabalhar connosco, mas também tem um pouco essa capacidade. O outro que está a trabalhar nessa posição é o Patrick. É o Patrick, que também já vinha do elenco anterior. Os 2 volantes, 6 como nós chamamos, são o Schmidt e o Rincon, que são aqueles que estão a trabalhar nessa dinâmica do meio campo, mas existem outras dinâmicas que queremos colocar também na equipa para que o meio campo não fique só formado a 3, mas que tenha a possibilidade de inclusivamente ter um 4º elemento ou um 5º elemento em determinadas dinâmicas de maior ocupação do espaço interior do jogo. Caixinha, Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM, seja bem-vindo. Obrigado. Queria fazer 2 em 1. A primeira, o Santos, como disse o Fará na primeira pergunta, o Santos vem tendo a maneira de jogar mais de forma reativa nos últimos anos do que propriamente tentando propor jogo. O trabalho para tentar fazer com que a mentalidade dos jogadores, até porque boa parte do elenco vem do ano passado, trabalhar essa mentalidade nesses primeiros dias. Como é que você tem percebido essa resposta dos jogadores, né? Já tem sido imediata, é normal, demora um pouco mais? E você está falando agora sobre peças de meio campo, né? A gente tem informação que o Tassiano nas próximas horas deve chegar ao CT Rei Pelé. Ele é um tipo de peça que se encaixa perfeitamente nesse seu jeito de imaginar um meio campo que possa ser criativo e ajudar o Santos, né, nesse início de temporada? Eu acho que nós, como homem, seja homem ou homem-mulher, como homo sapiens, temos todos a capacidade de nos adaptarmos. Somos um animal de hábitos. Homem é um animal de hábitos. Habitua-se a fazer e habitua-se a não fazer. Aquilo que nós acreditamos muito em termos daquilo que é o processo de treino e o processo de educação para termos no dia-a-dia um crescimento em relação a um hábito qualquer, tem a ver com a rotina de repetir esse hábito. Nós, ao nível do treino, temos uma componente principal, e essa é sempre comportamental, é de ordem tática, é de ordem técnico-tática, é de ordem decisional. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, quando temos a bola, queremos atacar o golo, mas a última fase desse momento é que a equipa caminhe junta, certo? Que vá junta em bloco. Se nós não trabalharmos esta dinâmica e este comportamento repetidamente, ele não se vai fazer no pós-perda para atacar a bola, uma decorre da outra. Se nós trabalharmos essa dinâmica, se trabalharmos esse comportamento, se trabalharmos esse comportamento em estimulação, nós vamos ter essa adaptação que queremos. Então é assim que nós trabalhamos nesse sentido. E até agora, toda a abertura dos jogadores tem facilitado o processo. Eles estão cansados, tal como nós, mas estão contentes. E isso é importante, porque queremos uma equipa proativa. Você falou numa equipa passiva, nós queremos ser proativos, queremos ter muita atenção àquilo que são os nossos comportamentos, tendo um conhecimento máximo do adversário, qualquer um que vamos enfrentar, em qualquer campo que vamos enfrentar, mas queremos que os nossos comportamentos possam imperar no jogo, porque senão estamos a jogar o jogo do adversário e não o nosso próprio jogo. Há momentos em que o adversário vai ser superior e vai ter vantagens, sim. Temos que reconhecer isso e saber adaptarmos a essas circunstâncias. Mas o comportamento de partida tem que ser esse, com essa mentalidade, com esse mindset e com essa proatividade emocional, mental e também ao nível do campo. Então tudo tem que ser trabalhado e tudo tem que ser incorporado. O Tassiano é um jogador que tem a possibilidade de jogar em diferentes posições. O ano passado no Bahia eles jogavam num 4-4-2 em diamante, ele era o jogador que fazia mais
o segundo avançado, dividia entre avançado e extremo, vinha de fora para dentro, aparecia também muito bem na área, tem muito boa cota de gol também, pode jogar em espaços mais interiores, pode jogar em espaços exteriores, pode até inclusivamente jogar de 9 ou de falso 9. Então é um jogador que nos vem também dar, para além da sua experiência, a qualidade e a versatilidade de poder ocupar diferentes posições. Então, que venha com certeza para apertar, mas tem que andar forte, tal como todos os outros, porque queremos uma equipa acima de tudo competitiva. Eu acredito muito também em plantéis que sejam curtos, tendo dois jogadores por posição, mesmo que tenham características diferenciadas, e indiscutivelmente aqueles que trabalharem mais, aqueles que trabalharem melhor, são aqueles que vão ter a opção. Quer um, quer outro têm que estar a empurrar-se constantemente para melhorarem eles, para melhorar a equipa, para sermos mais fortes dentro, para poder ser mais fortes ainda quando tivermos que encontrar os adversários lá fora. Pedro, aqui. Giovanni Afonso, do Varanda Futebol Debate. Seja muito bem-vindo ao Santos Futebol Clube. Obrigado. Pedro, em relação ao ano passado, você ganhou alguns jogadores, espécie de reforços caseiros, que retornaram de empréstimo e continuaram no elenco, até o momento não foram negociados. O Jefferson Soteldo e também o Lucas Braga. Como você entende esses dois jogadores dentro do seu elenco? Eu queria acrescentar com mais um, o Alfredo Morelos, que você já trabalhou com ele no Rangers lá em 2017, retornou de empréstimo, mas não está participando das atividades. Como você enxerga esses três jogadores no dia a dia e potencialmente sendo utilizados na temporada? Muito obrigado. Eu, se me permite, vou falar dos dois primeiros, porque o terceiro não está connosco, não tem razão nenhuma de estar a falar sobre ele. Não está connosco neste momento, não posso falar com ele em relação a isso. O Jefferson, eu não o conhecia e sofri quando o encontrei sempre como adversário, quer aqui no Santos, quer quando ele estava no Grêmio. É um jogador de grande desequilíbrio em termos daquilo que são as situações de 1 contra 1. Nós queremos que a equipa tenha também um conjunto de vantagens e que possa aplicar no campo. E ele dá-nos uma vantagem qualitativa em termos de desequilíbrios na última zona muito, muito interessante. Como lhe digo, não o conhecia. Grande parte do grupo dos jogadores, com exceção do Aderlan, porque tínhamos trabalhado com ele, nós não conhecíamos a não ser de enfrentá-los, e eu costumo dizer que nós só conhecemos as pessoas quando vivemos com quando vivemos com elas e as conhecemos mais em profundidade. E é nessa relação, apenas de ser uma semana, ele tem tido uma entrega total ao treino, tem tido a intensidade necessária que os treinos têm exigido e está a acompanhar todos os processos com a qualidade que tem, somando à intensidade que o processo também lhe está a dar. É um jogador com esse desequilíbrio. O Lucas é um jogador que pode, quer um quer outro podem jogar nas duas posições, ou seja, pela esquerda ou pela direita. É um jogador de características diferentes, é um jogador mais vertical. Um é um jogador que, se não tiver espaços, pode encontrar. Outro é um jogador que mais facilmente, tendo espaços, pode explorá-los com mais agressividade, com mais verticalidade e dar-nos outro tipo de soluções. Está a trabalhar também muito bem, não o conhecia também pessoalmente, e estamos obviamente contentes com aquilo que é o trabalho que os dois têm desenvolvido. Caixinha, à sua esquerda, Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes, bem-vindo ao Santos. Caixinha, seu último trabalho no Bragantino tinha muitos jogadores jovens, seu elenco tinha muitos jogadores jovens, mas pela cultura do clube de contratações, hoje o Santos tem um elenco com mais jogadores experientes. Queria te perguntar sobre essa mudança de jeito de trabalho com esses jogadores e também sobre expectativa de base. Foi uma reclamação no ano passado, a pouca utilização da base do Santos, a Copinha está em andamento. Qual que é o seu planejamento para os jovens jogadores no Santos? Eu naquilo que é a competência, para mim não tem idade. A competência nunca tem idade, seja o jogador mais jovem, seja o jogador mais experimentado e que tenha uma maioridade em termos daquilo que é o bilhete de identidade. O que eu entendo é a mentalidade, a fome, porque não podemos ter jogadores dentro deste elenco, quer numa faixa etária, quer noutra, que não tenham fome de ganhar, que não tenham ambição de ganhar e que não queiram representar os valores da instituição, bem como aquilo que são os comportamentos que a equipa quer ter. Então, a questão de serem jogadores mais experimentados ou menos experimentados não faz muita diferença para mim. Agora, em relação aos jogadores jovens, entra na mesma linhagem. Se tiverem qualidade, se tiverem essa maturidade, vão ter oportunidades. Já ao longo desta semana, nós já temos alguns jogadores, como o Luca, como o Ian, como o próprio Sousa, como o Sherman,
São jogadores que já estão a trabalhar connosco com essa regularidade, mas, por exemplo, com alguns jogadores que sofreram, não sei se já passou por vocês, mas acho que há um surto na cidade de uma virose, já tivemos alguns que tiveram que ficar em stand-by por alguns dias e tivemos que chamar alguns jogadores da base. Alguns deles até tinham 16 anos. Não tem problema. A partir do momento em que nós os conheçamos com mais profundidade e quem trabalha na base identifique neles um potencial para seguir até à primeira equipa e possam ter essa orientação, eles estão a trabalhar com a equipa principal. Trabalhando com a equipa principal, se nós reconhecemos essa competência, não tem problema nenhum, com todo o nosso apoio, os mais novos e os mais velhos de irem a campo, e eles terão sempre a todo o grupo aquilo que é a nossa defesa perante o exterior. Lá dentro nós resolvemos as coisas à nossa maneira. Para fora, aqui têm sempre uma barreira para protegê-los e defendê-los em todas as ocasiões. Pedro, aqui, Pedro La Roca, Esporte por Esporte e Energia 97 FM. Queria que você falasse, citou agora esses dois jogadores, tanto o Ian quanto o Luca. Queria que você falasse como está o dia a dia deles nos treinamentos. São dois jogadores que ano passado estavam nas categorias de base e agora foram direto para o time profissional. Há a possibilidade da gente ver esses dois atletas já como titulares nos primeiros jogos do Campeonato Paulista? E o segundo questionamento, queria que tu apresentasse a tua comissão técnica. O que fazem os teus auxiliares, o teu preparador de goleiro e qual é a ideia deles no dia a dia do Santos. Obrigado. Ok. Eu não posso garantir nem a eles nem a ninguém a titularidade. Como eu disse, o trabalho deles é que vai definir aquilo que será a orientação, e quanto mais trabalharem, mais possibilidades têm de jogar. Isso é indiscutível. E mesmo assim, não serei justo para todos, porque vão sempre alguns jogar mais que outros, e mesmo aqueles que trabalhem ao máximo provavelmente possam até ter menos oportunidades, mas estarão sempre prontos para dar o seu contributo. O Ian passou pelo processo de virose, então acompanhou a parte inicial, ficou logo afastado. Conhecemos o passado dele, já vamos vendo algumas coisas, mas ainda não o conheço nessa profundidade. O Luca, que acompanhamos toda a semana, vê-se que é um jogador que tem boa relação com o golo, tem bons movimentos de centroavante, mas penso que tem ainda várias coisas a melhorar, nomeadamente a fome de fazer golo. Há momentos em que vimos em processos do treino que ele tinha situação de finalizar e não finalizava, e às vezes aquela situação já não volta na ação seguinte. Então são detalhes que vamos conhecendo, e em termos individuais, passando depois para a descrição dos nossos auxiliares, alguns deles, três deles, têm a responsabilidade de trabalhar individualmente com os jogadores, como se fosse um treinador pessoal, percebe? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos identificar um padrão, depois vamos passar esse padrão para o jogador, de situações que ele tem que melhorar ou no nosso jogo ou na posição dele, vai ser trabalhado esse padrão, e depois vai-se ver através de análise de jogo se ele de facto evoluiu nesse padrão. A nossa comissão é bem mais alargada do que aqueles que vieram comigo, ou do César que se juntou, do Túlio que também recentemente chegou. Ou seja, são todas as áreas de suporte àquilo que é o nosso trabalho diário. Eu diria que todas as áreas que na reunião das 7 da manhã pré-treino fazem parte daquilo que é essa mesma reunião, é a nossa equipa técnica. Não são só aqueles que vão ao campo, inclusivamente os roupeiros. Nós entendemos que eles fazem parte da nossa equipa técnica pelo apoio que nos dão e o suporte no pré-treino, no pós-treino e às vezes até no próprio treino. Então é bem mais alargado. Futebolisticamente falando, em termos do nosso trabalho, o Pedro Malta é o auxiliar. O Pedro foi meu aluno na Universidade de Évora, trabalha comigo já há muito tempo, eu já nem sei precisar, eu estava no Sporting na época de 2004 até 2006, e ele já trabalhava comigo nessa altura. Quando nós criámos o gabinete de scouting no Sporting, o Pedro era aluno da universidade e trabalhou e formou-se muito na área da análise do jogo. Ele tem a UEFA Advance, que é o nível 3 da UEFA, e tem um mestrado em treino do alto rendimento. O foco dele é na análise do jogo, trabalha muito também desse trabalho individual, é o responsável
das bolas, um dos responsáveis da bola parada, e é aquele que tem mais interação com o departamento de análise de rendimento, no sentido da forma que queremos como analisem os adversários, que tem que ser da mesma forma como nós vemos o nosso jogo, e também na forma como analisamos a nossa equipa e os próprios treinos. Para além disto, tem também toda uma relação com aquilo que é o planeamento e a logística. O Zé Pratas junta-se connosco pela primeira vez, também foi meu aluno no mesmo tempo do que o Pedro, também participou nesse gabinete de scouting no Sporting nesse mesmo ano, teve um percurso diferente, ele é doutorado em futebol, teve um percurso diferente, quer como auxiliar em diferentes países, quer na Europa, quer na Ásia. Aliás, ele vem de uma desvinculação da China, chegou até inclusivamente a ser treinador principal e desenvolveu também muito tarefas ao nível académico na Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa. Ele está por chegar, porque estava com a desvinculação da China, deve chegar nos próximos dias. O Zé Bellman, que é espanhol, o Pedro e o José são portugueses, já me acompanha desde o tempo do Nacional da Madeira, voltou àquilo que é a sua principal função, ele foi goleiro de alto nível em Espanha e em Portugal, é o treinador dos goleiros, tem a preparação dos goleiros e tem também a responsabilidade de, junto com o César, a responsabilidade da bola parada. O César é uma pessoa, logo à primeira vez dá para ver que é uma pessoa fantástica, não o conhecia pessoalmente, só de me termos enfrentado quando jogámos contra o Flamengo. É uma pessoa do futebol, mas é uma pessoa do futebol com princípios e valores, e infelizmente neste meio é difícil encontrar isto, e então se veio para ajudar e tem estes princípios e valores e partilha as mesmas visões do que nós, é um dos nossos, com certeza. Já desenvolveu o trabalho ao longo desta semana, vê-se que é uma pessoa que quer aportar, não quer só ser um executante, quer ajudar em todas as dinâmicas, vai ter um trabalho muito mais tenso, para além daquilo que é o trabalho diário com a equipa técnica, mas vai ter essa participação em termos individuais, trabalho individual, e o trabalho também da bola parada, bem como toda a participação ao nível do treino, porque eu, apesar de ser o treinador principal, não sou eu que giro o treino na totalidade, há muita co-liderança em termos daquilo que é o dia-a-dia. Por fim, o Guilherme é o nosso preparador físico. Eu não gosto da palavra preparação física, porque se algum dia vocês disserem a equipa está mal fisicamente, o responsável sou eu. Porquê? Porque sou eu que planeio tudo aquilo que são os treinos, em termos de ter o componente principal daquilo que é o nosso comportamento. E o regime de treino, que hoje, sendo o dia -2, porque vamos ter um jogo daqui a 2 dias, é o regime de velocidade, sou eu que oriento. Ele controla, faz uma parte inicial, tem um trabalho espetacular em relação a isso, mas a direção do treino, quem define sou eu. Se houver algum engano em relação a isso, ou o culpado sou eu. Mas não confundamos falta de treino com excesso do mesmo, porque tem o mesmo, a olho nu é praticamente a mesma coisa. Então é aquele que nos faz, junto com todo o departamento, com o Túlio que agora se juntou também, todo este trabalho preventivo que é fundamental ao nível dos jogadores. A principal ferramenta de trabalho dos jogadores de futebol é o seu próprio corpo e mente, e é isso que queremos trabalhar no todo. Pois são todas as áreas de suporte fundamental para que o jogador se sinta servido e possa ser melhor no dia-a-dia. Pedro, aqui, Vinícius Figo, estamos ao vivo no Baixada Esporte. Tanto você quanto o CEO Pedro Martins falam do projeto apresentado pelo Santos Futebol Clube. O seu último time, o Red Bull Bragantino, tem um projeto e um aporte financeiro mais claro e maior do que o Santos. Então eu queria saber o que foi apresentado pela diretoria durante as negociações desse projeto. Qual é o projeto do Santos Futebol Clube e qual o investimento prometido no time? Porque é um time que sempre fala que está mal financeiramente. E se você me permite mais uma, o Santos estava sem técnico desde novembro. Você já estava no mercado. Teve algum contato antes de concretizar a negociação em dezembro? Muito obrigado. Começando por aí. Vocês vão ter de mim sempre uma pessoa muito frontal, muito clara e objetiva, ok? E não venho para aqui dizer coisas que não quero dizer e coisas que não se passam dentro do campo. Eu serei sempre claro, objetivo e frontal. Então, começando por aí, sim, fui contactado, claramente, ponto final. Ponto seguinte,
O projeto, em termos financeiros, nunca me foi apresentado. Não é a minha área. Eu não sou, a minha parte não é a gestão financeira, nem ter que estar preocupado com recursos financeiros. A minha parte é a parte desportiva. E aquilo que me cativou foi essencialmente esse projeto desportivo. Um projeto desportivo da possibilidade de reestruturar um clube em termos organizacionais para que aquilo que se faz fora do campo tenha expressão dentro do campo. Então a minha responsabilidade, mas com uma ligação muito próxima neste petit comitê, entre o Presidente, o Pedro e eu mesmo, no sentido de definirmos aquilo que é a filosofia. A filosofia que me foi apresentada e o caminho eu identifico-me totalmente. O meu trabalho diariamente é que a equipa possa corresponder em campo em relação àquilo que é a filosofia que o projeto quer. Identidade, unidade e modernidade em relação àquilo que nós queremos. Este é o caminho. Muito trabalho vamos ter, sim, muito trabalho mesmo. Mas o meu primeiro ponto partiu da análise daquilo que temos. Fazer um desenho em termos daquilo que é a nossa estrutura de jogo, quais são os jogadores que existem que podem suportar essa ideia de jogo, quais são os jogadores que estão no mercado e que nós, eventualmente, tenhamos capacidade financeira, mas sem eu ser o responsável, de lhes poder chegar para que a expressão máxima do projeto, que é dentro do campo, que é através do resultado, que é através de conquistas, ele possa ser vislumbrado. Então, o meu trabalho é esse, é com a equipa, não é na outra área. Boa tarde, Caixinha, aqui à sua esquerda, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Eu queria voltar ainda na reportagem que foi citada aqui no começo, que o próprio Santos fez, mais especificamente no item 3, que é o não temos a bola, recuperar a bola, defender para frente, pressionando a saída rival. No Bragantino você teve um trabalho que era muito conhecido por pressionar muito o adversário na frente, né? E aqui no Santos, não estou pedindo para você criticar trabalhos anteriores, claro, mas tinha uma reclamação muito grande disso, que o Santos faltava marcar em cima principalmente. Eu queria saber se você podia explicar um pouquinho mais desse item e se você acha que com esse elenco atual você consegue aplicar esse conceito de forma mais completa. Obrigado. De maneira nenhuma eu vou criticar nem analisar situações anteriores, até porque cada treinador tem a sua visão de jogo, tem a sua maneira de trabalhar, e isso eu nunca entrarei por aí. Mas nós constantemente na nossa vida avaliamos sempre. O que posso fazer é, comparativamente à primeira semana que cheguei ao Red Bull há 2 anos atrás, onde a direção do treino foi exatamente a mesma, porque os princípios, os comportamentos que queremos são esses, e aqui, comparando, já fizemos, por exemplo, o defender para a frente, o comportamento de defender para a frente, e já fizemos o comportamento do tiro de meta. E aqui verificamos que a capacidade de entendimento e execução foi maior. Foi maior neste sentido. Então deixe-me dizer, no momento em que não temos a bola, é o adversário que a tem, nós dividimos em 4. O primeiro é o tiro de meta, porque queremos pensar sempre o mais próximo possível do golo adversário. E no tiro de meta toda a gente já sabe, não é novidade nenhuma, nós marcamos individual nesse momento. As referências são individuais de pressão, para depois, quando a bola entrar em determinada zona, possamos concentrar e criar uma zona de pressão. Revejam aquilo que foi o primeiro ano nosso no Red Bull e revejam o Brasileirão do ano passado. Quantas equipas passaram a adotar essa mesma medida, comparando uma competição com a outra? Nós vamos querer ser fortes nesse momento. Depois, se queremos que a equipa seja proativa, não podemos estar na espera do adversário, na espera que o adversário nos ataque para nós podermos defender numa determinada zona. Queremos ser nós a atacar a bola para a frente. Então queremos que a equipa jogue num bloco alto. Para a equipa jogar num bloco alto, a última linha tem que estar na linha do meio campo. O meio campo marca o impedimento, temos que ter a capacidade de fazer o balanço alto com o nosso lateral lá em cima, temos que ter a capacidade para que os nossos pontas não baixarem muito, têm que pressionar os zagueiros, por aí afora, são comportamentos que trabalhamos, e maioritariamente queremos ocupar o meio campo ofensivo com estes dois momentos, num grande momento em que não temos a bola. Temos que passar por momentos em que o bloco está médio? Claro que vamos ter que passar e vamos ter que o dominar. E aí vamos ter que marcar zonas de pressão em função de situações definidas. Vamos ter que passar momentos em que defendemos o nosso golo e o bloco está abaixo?
Claro que vamos ter. E vamos ter que saber fazê-lo também nessas circunstâncias. Mas aquilo que queremos maioritariamente é que a equipa ocupe um meio campo de ataque. E essas duas, tiro de meta quer dizer que estamos a chegar muitas vezes à área adversária, certo? Estamos a finalizar. E ganhar a bola próximo do golo adversário também nos permite o outro ponto que trabalhamos hoje, que é quando recuperamos a bola. Ganhamos a bola, a prioridade é que o primeiro passe seja executado para a frente na direção do golo, estando mais próximo e com menos adversário a vencer, se calhar a probabilidade de êxito também aumenta. Então estas são as ideias e comparativamente àquilo que fizemos num clube e noutro, podemos ter diferentes recursos, podemos ter até diferentes conteúdos do treino na direção, mas no fundo o comportamento que estamos a perseguir é exatamente o mesmo. Professor, boa tarde. Logo ao lado dele, Gabriela Brina, do canal Setorista da Vila. Professor, me permite voltar um pouquinho? Você falou que não quer falar muito sobre o Morelos, mas te dou contexto pela insistência da pergunta. O Morelos chegou ano passado e ele foi mal utilizado pelo treinador anterior, acabou tendo pouco espaço e foi um investimento muito alto do Santos. Então, quando a gente vê um jogador que o senhor já conhece, já observou, já trabalhou, cria a expectativa de recuperação do jogador, seja mental, seja, enfim, de jogo. Então, eu queria só entender se você acompanhou o trabalho dele no Atlético Nacional e se conta com ele, se você puder dizer. E o senhor chega em um momento de reformulação do Santos, e você fala muito sobre trabalhar duro, que realmente o tempo de trabalho ainda é curto, mas você observa que tem trabalho a ser feito. Então eu queria entender se você já pode dizer qual o momento que você vê que vai ter que realmente pegar mais em algum momento do clube, seja em setor de campo, em mental, em físico, alguma coisa que você já tenha observado, que você olha e fala, aqui eu vou ter que dar mais atenção. Muito obrigada. Não, obrigado pela questão. Eu começo pela segunda parte. Nós só temos uma semana, ainda não terminamos a primeira semana, que vamos terminar com o jogo que vamos fazer com o Atlético. E aí, entendendo eu que o jogo é o prolongamento do treino, já teremos mais alguns dados para poder aferir, que é no contexto do jogo que efetivamente nós verificamos em que ponto é que estamos. No Brasil não há pré-temporada. A realidade é essa, não estou a criticar. São 2 semanas, foi o que tive antes, é o que temos agora, 2 semanas e estamos a competir. E então temos que fazer a equipa crescer dia a dia. Eu acho que uma equipa de futebol, tal como todos nós, são sistemas biológicos, são sistemas que estão sempre em interação e que são sistemas que querem sempre melhoria. E é nesse ponto que nós vamos. O que vamos tentar é estar sempre muito atentos para poder priorizar, no pouco tempo que temos para treinar, aquilo que é mais necessário trabalhar. Por isso é que vamos tentar também, nos dias mais 2, porque vai ser, vocês falam em semana aberta e semana curta, vamos ter maioritariamente grande densidade competitiva, menos semanas largas do que semanas curtas, e aí vamos ter que priorizar a própria recuperação no dia mais 2 em trabalho adicional de campo, precisamente por isso, porque sabemos que não se perde em termos físicos, perde-se em termos de sincronização da equipa se isso não for feito. Então é um trabalho que tem que ser feito sempre, monitorado jogo a jogo. Eu não consigo ver o que é que vamos fazer daqui ao final do Paulistão. O meu foco está no jogo com o Atlético. É verdade que já temos planeados as 2 primeiras sessões da próxima semana, mas em função do jogo podem ser readaptadas ou não. É sempre nessa ordem. Se o jogo for 7 dias temos mais tempo, se o jogo for 3 ou 4 temos menos tempo. Não há forma volta a dar em relação a isso. Eu só posso falar do Alfredo em relação ao Alfredo que eu conheci. Quando nós chegamos ao Rangers, nós comprámos o Alfredo, na altura acho que foi 1 milhão de libras, ao HJK de Helsínquia. Ele chegou de sobrepeso. Era um jogador que se via que tinha uma força física incrível. Teve que fazer um trabalho muito forte para recuperar esse peso. Nós até lhe chamávamos, o apelido dele, como sabem, é o Buffalo. Eu até lhe chamava o chuta-chuta, porque ele estava de qualquer lado e bem, ele queria era fazer golos. E depois o resto é história, em termos daquilo que ele fez com o Rangers. De repente, encontrei como adversário o Alfredo a jogar contra nós aqui no Santos. Tudo o resto não acompanhei. Já não sei mais do que isso. Quando cheguei aqui, ele não estava e a informação está por aí. Pedro, seja bem-vindo, boa tarde, Caio Caju, GG Sports.
Eu queria, ainda nesse contexto da sua filosofia de jogo, da importância do zagueiro. A gente sabe que a cada ano que passa, a questão da zaga, ela tem muita importância na filosofia. Eu queria que você falasse o que você enxerga hoje nesse futebol moderno, das características que os zagueiros precisam ter para poder se encaixar naquilo que você pensa de futebol, e se puder, falar sobre os atletas que estão chegando, né? O Luizão já esteve aí presente, Zé Ivaldo deve estar chegando. O que você viu neles de características que pode agregar ao Santos em 2025? Obrigado. Bom, eu vou falar das características dos zagueiros, que vai ser transversal a todos eles, não é para não falar individualmente, mas são transversais, ou seja, são as características que nós procuramos nos nossos zagueiros. Colocando aquela questão da equipa defender para a frente e mesmo a equipa marcar em termos individuais. Se marcarmos individuais, os zagueiros normalmente sentem-se mais confortáveis ou têm a sua maior zona de conforto quanto mais atrás estiverem. Então imagino que aqui é a linha do meio campo e que este zagueiro tem uma referência individual que vai no espaço entre linhas ou que vai para fora. Ele tem que ter condições de fazer isso. E estas condições têm que lhe permitir dele ser agressivo sobre essa marca naquele momento específico, mas também a possibilidade de recuperar a sua posição. Ok? Então, é uma equipa que tem que estar sempre a comandar aquilo que é o caminhar curto e o viajar junto da equipa. Se a última linha não acompanhar, então alguma coisa, vamos entrar num jogo de transições, vamos entrar num bloco alargado, em vez de termos que correr 15 metros, corremos 50 e assim sucessivamente. Então são jogadores fundamentais naquilo que é o comando da equipa, jogar curta e o encurtamento da equipa. Consequentemente, ao que é que isso leva? Obriga a que joguem com 50 metros nas costas. Tem que ter um perfil muito bom, sempre muito bem posicionado, comando para que chamem sempre o lateral do lado contrário para fazer uma linha de 3, capacidade de jogar por dentro e capacidade de jogar por fora quando têm que ir ao corredor fazer as coberturas. Então é muito importante que tenham isto. Um grande controle do espaço entre linhas, bem como um grande controle da profundidade. Porque se eu jogo com 50 metros nas costas, maioritariamente o espaço que nós vamos ter que defender, e passámos isso no Red Bull, era nas costas. Então vamos ter essa capacidade, bem como a relação e a distância entre ele e o próprio goleiro, que terá que ser aquele que defende as bolas mais longas e eles as bolas um pouco mais curtas. Que sejam também muito fortes e agressivos na primeira bola por cima, porque é muito importante quando os adversários tentam eliminar todo o bloco de pressão por alto nas nossas costas e que tenham essa capacidade. Quando a equipa tem que jogar numa zona mais baixa, há algo que temos que trabalhar, vejo que é geral, em particular no futebol brasileiro, que quando os adversários chegam às beiradas e estão para fazer os cruzamentos, o olhar é só na bola. E nós queremos que o olhar seja na bola e no adversário. A bola não me faz, por si não me vai fazer desequilíbrios, não vai entrar sozinha. Não é? Se o adversário vier sozinho é que me pode fazer estes equilíbrios. Então são outro tipo de princípios que vamos ter. E finalmente, que sejam fortes nas duas áreas. Porque eu acho que o futebol moderno tem que ter equipas que sejam muito fortes na bola parada, tenham muito fortes na bola parada, quer ofensiva, quer defensiva, e eu acho que os zagueiros serão predominantes nesse quesito, em termos de ser fortes na nossa área e na área adversária. Vamos caminhando agora para o final da entrevista coletiva. Mais 5 minutos, pode fazer, Lucas. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo ao Santos, Lucas Barros do Diário. Você tem cara de jogador. Obrigado. Bem, eu queria ter sido, né? Do clube sobre negociações, vazamentos. Eu gostaria de saber como você gosta de trabalhar o seu elenco ali no CT, no vestiário, gosta que seja fechado para você, sua comissão, o seu elenco, até para evitar esses vazamentos e também a parte psicológica dos jogadores. O Santos passou um 2024 sem ter um psicólogo no grupo, então eu gostaria de saber de você. Uhum. Sim, eu penso que a parte emocional é sempre fundamental no jogador, aliás faz parte daquilo que é uma das componentes do treino, técnico, tático, físico e psicológico. Essa área é importante. Já tive a oportunidade de trabalhar quer com psicólogos, quer com coaches. Acho que até em termos pessoais tive muito mais afinidade com o processo do coach, mas nós também, treinadores, também temos que ser, para além de educadores, treinadores, pais, amigos, temos que ser também muito psicólogos e nessa orientação em termos daquilo que é a criação de um mindset, não só para aquilo que é o desenvolvimento da profissão, do que representa ser jogador de futebol,
porque quer queiramos, quer não, ser jogador de futebol é uma profissão e tem que ser entendida como tal, e tem muitas áreas cada vez mais onde eu tenho maior responsabilidades, maior conhecimento e posso ter muitas ferramentas que me ajudem no meu trabalho. Uma das situações que está a ser feita no clube é exatamente a reorganização e a reestruturação interna. E estar no dia-a-dia no clube, quem efetivamente tem o seu espaço de trabalho no clube. É uma questão que diz respeito ao Pedro, que diz respeito ao Presidente, que está a ser feita, que cada vez que há uma alteração, ela é participada, quer a Comissão, quer ao próprio elenco, quer a todo o staff que trabalha no CT do nosso rei todos os dias. Por isso, nós somos muito bem comandados e seremos sempre muito bem comandados de dentro para fora. Se vaza ou não, já não posso controlar, e eu aprendi também uma coisa: aquilo que eu não posso controlar não me pode preocupar. E eu não sou polícia, não gosto de caças às bruxas, não acredito nisso, e não gosto muito menos de perder energia com aquilo que não me deve tirar energia. E ainda menos comprar guerras para as quais eu não quero entrar. Se entrar, vou de cabeça, até ao fim. Mas se eu não quiser entrar em guerras, também não estou para aí virado. Já aprendi muito no passado em relação a ter que enfrentar guerras que eram desnecessárias. Foco naquilo que é o passo em frente, foco naquilo que aqui nos trouxe. Caixinha, aqui. Rafael Faleno do História Santista. Eu tenho duas perguntas muito rápidas para você. A questão da ponta direita. A gente percebeu no Red Bull Bragantino que você teve o Elinho e o Arthur, ambos de pé trocado. E nos treinamentos a gente conseguiu observar que você conseguiu colocar o Soteldo lá naquela área, que ele jogou um pouco no Grêmio, mas a preferência ele já até disse que era pela ponta esquerda. O quanto que isso pode mudar no seu estilo de jogo. E a questão do Patrick também, da sua primeira pergunta. O Patrick ele chegou na temporada passada com muito custo, muito problema com a torcida pegando muito no pé. O quanto que você acha que você consegue recuperar o Patrick por exemplo, de São Paulo, da passagem que foi boa? Muito obrigado, seja bem-vindo ao Santos Futebol Clube. Obrigado. Eu não conhecia o Patrick pessoalmente, nem no passado. Penso que nunca nos tínhamos enfrentado nesses últimos 2 anos. É um jogador que está dentro do grupo, é um jogador que está a trabalhar, é um jogador que, tal como todos os outros, está a fazer o seu esforço e sentiu um bocadinho, em particular, como todos ontem, no dia de ontem, na acumulação, mas é um jogador que se vê que tem alguma qualidade ali no meio, apesar de eu não o conhecer, mas vê-se que tem ali alguma percepção do jogo. Aquilo que queremos dos pontas, sim, é verdade, tínhamos o pé trocado lá do outro lado também, mais com o Vitinho ou com o Mosquera. Normalmente gostamos disso porque queremos projeção dos nossos laterais. Então queremos que eles tenham a capacidade de jogar abertos, e aí que o lateral possa fazer ou o movimento por dentro ou o movimento por fora, mas vai depender muito das características dos nossos próprios laterais. Os dois laterais que temos atualmente são laterais mais de corredor. Por exemplo, se compararmos o Escobar com o Juninho nós utilizámos muito numa saída a 3. Utilizámos inclusivamente quase como segundo médio numa estrutura de construção a 3+2. O Escobar ainda não o conheço na profundidade, mas vejo que é mais um jogador de corredor. Então terá que criar muitos desequilíbrios por fora, apesar de ver que ele também consegue ir por dentro. Então é essa relação. Se quisermos sobrecarregar o jogo interior e os nossos pontas têm essa relação do jogo por dentro, também o podem fazer. E aí o corredor do lado contrário já vai ser aberto, obviamente, para o lateral. Mas tem a ver com estas situações. Aquilo que são as minhas ideias e filosofia de jogo não são fechadas. E quem lhe dá vida são os jogadores. Se eu tenho este grupo de jogadores que é laranja e eu quero aplicar depois com este que é incolor as mesmas coisas com características diferentes, não vai resultar. Eu tenho que saber adaptar todas essas relações. Pedro, boa tarde. Primeiro, seja bem-vindo ao Santos Futebol Clube. Obrigado. Messias do Painel Santista e do Caio na Rede Peixe. Uma pergunta em duas, se me permite. Em qual rodada, se você vislumbra, quando o time vai estar entendendo a sua mecânica, né? A mecânica de jogo que o senhor quer implantar no time? E a segunda, quais as posições que o senhor encontrou mais carentes no elenco? Obrigado. Fazem-me sempre a pergunta de quando é que a equipa, em que percentagem está a equipa. Eu digo que a equipa mesmo, no dia que chega ao 100, vai querer melhorar para passar mais, vamos iniciar um novo ciclo.
Neste momento, o que lhe posso dizer é que, dia 1, o que é que nós fizemos? O dia foi a apresentação com os jogadores, não houve treino, foi só as avaliações. No primeiro dia nós fizemos um momento e passámos aos jogadores qual é o comportamento que queremos ter quando temos a bola. Mas desses comportamentos que é desde o tiro de meta, como é que temos de estar posicionados e o que queremos ter saídas curtas, médias ou longas, construção, queremos construir em superioridade numérica e depois criação, finalização e o caminhar juntos. Só trabalhámos as 2 primeiras, não teve tempo para mais. Ou então dava a semana toda a trabalhar aquele conteúdo. Então apresentámos e depois fomos para o campo treinar. Se me diz que eles já têm uma ideia muito clara de como temos de estar posicionados e como nos temos de comportar para esses 2 momentos num grande momento, eu digo sim. E espero ver isso depois da manhã. Agora, depois é o crescimento no dia-a-dia, as melhorias individuais, setoriais, intersetoriais, e esse é o nosso trabalho de identificar onde é que temos que priorizar o nosso treino. Por isso não posso identificar dessa maneira. O desenho do elenco está identificado e está passado a quem de direito.